Segunda parte da nossa série de mensagens, One Reason Why. Todos nós, não é à toa que todos nós temos a capacidade de identificar se aquele local está quente ou frio. Não é à toa que eu e você somos capazes de diferenciar, quando se aproxima de nós, se aquele objeto encontra-se quente ou frio. Não é à toa que eu e você, ao tomarmos um líquido, somos capazes de diferenciar se ele está extremamente quente ou extremamente frio. Existe uma razão para isso. E a razão é: Deus nos fez sensíveis. Sensíveis a um toque, sensíveis a um sabor, sensíveis a sentimentos, sensíveis a percepções. Somos capazes de olhar para alguém e, ao perguntar como você está, identificar se aquela pessoa está sendo verdadeira ou não. Muitas vezes a gente pergunta percebendo a tristeza que está no olhar daquele amigo, daquele familiar: como você está? E a resposta vem rápida, né? Estou bem. Quando, na verdade, conseguimos identificar que aquela pessoa não está bem. Tudo isso faz sentido, porque é nessa sensibilidade que acontecem duas coisas grandiosas. Nessa sensibilidade, eu e você podemos socorrer quem precisa de ajuda. Essa sensibilidade pode fazer eu e você agir de forma proativa, determinada para tirar alguém de uma melancolia, de uma tristeza, de um quadro depressivo. Mas também essa sensibilidade, segunda coisa, nos permite entendermos que o nosso Deus nos fez como seres sensíveis, para que Ele venha ao nosso socorro, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos socorrer sempre que for necessário. Então é uma bênção ser frágil, é uma bênção ser sensível, é uma bênção reconhecer, sabe, que eu tenho limitações, não para viver retroalimentando pensamentos de suicídio, não para viver retroalimentando pensamentos e questionamentos referentes a por que isso aconteceu, onde Deus estava, mas é uma bênção ser sensível ao ponto de reconhecer que todos nós somos frágeis. A Bíblia nos compara a neblina, a vapor, a uma vela, mostrando a nossa fragilidade. É um vaso de barro que não sustenta manter-se íntegro, inteiro, com uma queda, mas tudo isso faz sentido, porque nós temos um Deus que nos ama, que se importa comigo e com você. Então, a mesma razão que nos faz termos a convicção que somos frágeis, nos leva a crer que é um Deus que nos ama. Ao passar do tempo do ministério de Jesus, as multidões foram aumentando. A grande parte, é bem verdade, de curiosos, queria saber o que Jesus tinha a falar. Outra parte de críticos, que queria identificar alguma falha em Jesus. E uma terceira parte de pessoas que estavam dando o crédito. Não, eu vou dar a chance de acreditar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, e eu irei ouvir. E certa vez, Jesus foi expulso da cidade de Gadara. Olha que paradoxo, ele é expulso da cidade de Gadara, porque ele liberta ali um endemoniado, mas quando ele chega em Cafarnaum, ele é recebido como uma celebridade. As pessoas param no meio das ruas, sabe, vão olhar para Jesus, se aproximam de Jesus, conversam com Jesus. Então nós vemos que de fato Jesus se deparou com todos os públicos, com os estressados e os pacificadores. Jesus se encontrou com os bem resolvidos, aqueles que tinham em mente o que queriam para a vida, sabe, que não negociavam o desejo de viver. Mas também Jesus se deparou com os depressivos, com os anêmicos. Para ser mais específico, com uma mulher que há 12 anos sofria com refluxo de sangue. Por mais que saibamos que o período menstrual na vida da mulher é importante e a prepara para a bênção da maternidade, se Deus assim
permitir. Agora imagina, preste atenção, meninas, eu não sei, eu não tenho noção, consigo nem mensurar, nenhum homem aqui consegue, só vocês. Imaginem, 12 anos de cólicas. Meu Deus, bota a mão na barriga, vai que essa foi pesada. 12 anos de cólicas. 12 anos de hemorragias diretas. Sem parar. Eu vou parar por aqui porque as mulheres já estão mole. Calma. Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E nós iremos ler a partir do verso 40. Volte o seu coração, o seu entendimento, a sua atenção à palavra do Senhor, porque Ele quer falar conosco. Fala assim a partir do verso 40. Quando Jesus voltou da cidade de Gadara, eu falei isso para vocês, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, há cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali, preste atenção, verso 43, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Mais um texto claro, autoexplicativo, porém, que nós precisamos mais uma vez recorrer ao Espírito Santo e pedir que Deus fale conosco. Feche seus olhos onde você está agora e em silêncio, nessa oração, diga: Senhor, Tu sabes o que tem tirado as minhas forças. Diga agora ao Senhor o que tem tentado roubar de você a alegria de viver. E diga: Deus, fala comigo. Pai, nós estamos em Tua presença, Te adoramos, exaltamos o Teu nome, isso é bom demais. Desfrutamos já da comunhão com os nossos irmãos, amigos, isso é muito gratificante. Mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, porque sempre é restaurador ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, que todos digam amém. Gente, é interessante que para Deus não existe anonimato. O que é isso? Ninguém é desconhecido para Deus, e aqui está a grande prova. Aquela mulher era uma mulher anônima, era uma mulher que ninguém conhecia, é uma mulher que não registraram nem o nome dela, eu acho que não tiveram nem tempo de entrevistá-la. Peraí, como é que aconteceu? Pegaram poucas informações dela, mas esqueceram do essencial, qual o seu nome. Infelizmente, nós não encontramos nos evangelhos o nome dessa mulher. Era uma mulher que vivia no anonimato. Outra característica dessa mulher, essa mulher era extremamente excluída pela comunidade religiosa de fariseus, mentirosos, hipócritas da época de Jesus. Por quê? Prestem atenção.
Naquela época, sangue era sinônimo de impureza. Era sinônimo de impureza. Claro que eles entendiam que o sangue daquele cordeiro sem mácula, sabe, visivelmente assim, sem nenhuma deformidade, era entregue todos os anos pelo sumo sacerdote como um ato de propiciação, de perdão pelos pecados de todo o povo de Israel, do povo de Deus. Porém, eles viam o sangue como algo imundo. Então aquela mulher era considerada por toda a sociedade, já que toda a comunidade religiosa fazia com que eles viessem de uma descendência e acreditassem que de fato aquele sangue era imundo. Então a mulher era extremamente, sabe, abalada pelo preconceito dos outros, não só dos homens, mas de todos. Terceiro lugar, aquela mulher, ela vivia uma cobrança, porque na época de Jesus, e a Bíblia revela isso muito forte, era algo cultural, um aspecto cultural. Toda mulher tinha a responsabilidade de ser mãe. Por quê? A família ia crescendo, conforme os filhos iam nascendo e crescendo, eles faziam parte da equipe de funcionários da empresa do pai, que era uma carpintaria, que trabalhava com bois, sabe, com tecidos, com roupa, com sandálias, enfim. Existiam várias categorias no mercado naquela época, sabe? E os filhos, quanto mais houvesse filhos, era bom para os pais, principalmente para o pai, a figura masculina. Por quê? Ele sabia que o seu negócio ia crescer, ia contar com os filhos ali para trabalhar. Pois bem, aquela mulher vivia a frustração de não conseguir ser mãe, bem semelhante ao que Ana sofreu, mulher de Elcana. Ela chorou a Deus pedindo um filho e Deus deu Samuel, porque ela vivia um preconceito e uma cobrança social muito grande como essa mulher. Mas uma característica, aquela mulher já tinha esgotado todo o seu dinheiro. Ela tinha esvaziado as suas contas atrás de médicos, comprando remédios e não conseguiu a cura. Então, qual era o quadro daquela mulher? Alguém que já tentou de todas as maneiras e não conseguiu se libertar daquele problema, daquela depressão, daquela angústia. Ela era uma mulher anêmica, não tinha força. Você olhava para ela, imagina, sempre pálida, os olhos amarelos, não tinha vigor. A pouca força que tinha era para andar de um hospital para o outro, para se consultar com profissionais, enfim. Mas aí que está, essa mulher nos ensina que mesmo diante da dor, mesmo diante das hemorragias existenciais, porque um filho que é abandonado pelo pai e pela mãe, ele vive uma hemorragia no coração existencial. Um adolescente que foi abusado sexualmente, ele vive uma hemorragia no seu ser. Alguém que é rejeitado, sofre bullying e está com hemorragias existenciais dentro de si e logo, muitas vezes não tem força. Contudo, nós temos que tentar mais uma vez. O que fica claro na vida dessa mulher é quando aparentemente todos os recursos tinham acabado, ela permitiu que do seu íntimo viesse uma força que no seu corpo não tinha, e ela tentou mais uma vez. E louvado seja Deus, porque aquela tentativa deu certo. Amém. Nós só precisamos de uma razão de viver, depositar a nossa tentativa de viver no Senhor da vida, que é Jesus Cristo. Não são as tragédias, não são as hemorragias da vida, não são as anemias da vida que devem nos guiar, mas a única razão capaz de transformar a nossa dor. Por que eu digo isso? Porque é um caso aqui que eu e você estamos estudando, e a gente não pode ver esse caso como uma metáfora, sabe? Como uma história qualquer, ou é história. Não, é verídica. Por quê?
A Bíblia é a palavra de Deus. E se com essa mulher deu certo, também dará com você. Também dará comigo. Porque essa tentativa de buscar Jesus, ela é infalível. Primeira lição, verso 43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Primeira lição: todas as vezes que você se apresentar em dias, em momentos, em etapas da vida que não tenha desejo de viver, existe um sinal ali. Você está enfermo e precisa ser curado por Deus. Porque, gente, as campanhas de transplantes têm aumentado cada vez mais e mais. Nós falamos disso semana passada. Os estudos, sabe, na indústria farmacêutica para curar doenças terríveis têm aumentado cada vez mais e mais. Várias pessoas se submetem a um tratamento de longevidade, sabe, para poder descobrir com antecedência algum mal que possa vir sobre o seu corpo daqui a 10 anos, 20 anos, porque faz parte do nosso DNA querer viver. E diante desse desejo que está dentro de mim e de você de querer viver, todas as vezes que esse desejo não estiver presente dentro de mim, eu tenho que dizer: Pai, vem me curar, porque não tem algo bom aqui dentro de mim. O desejo de viver tem que nos acompanhar. Toda prova, toda luta, toda enfermidade, quando é apresentada a Deus, Ele acolhe atentamente. Essa é a primeira lição. Deus conhece os nossos limites. Jesus tinha que estar em Cafarnaum. Nós lemos os primeiros versículos e percebemos que a história começou com a filha de Jairo. Vocês lembram? Veja aí na tua Bíblia, versículo 40 e 41. Começou com a filha de Jairo. Jairo chegou até Jesus, quando Jesus entrou em Cafarnaum, e disse: olha, Jesus, a minha filha de 12 anos está quase morta. Talvez já tivesse tido algumas paradas cardíacas, talvez já tivesse inconsciente, talvez não conseguisse mais abrir os seus olhos. E Jesus passa ali por Cafarnaum para curar a filha de Jairo, e ele é surpreendido por aquele toque. Isso revela o quê? Que Jesus tem tempo. Preste atenção. Jesus tem tempo. Jesus tem disposição. Jesus quer curar toda enfermidade. Algumas pessoas perdem o desejo de viver porque cometeram um vacilo, mandaram nudes. E nós sabemos o quanto isso é constrangedor. E preste atenção. A mesma resposta repete quando a gente pergunta: por que você mandou nudes? Porque eu confiava nessa pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Pessoas de confiança não pedem nudes. Pensa aí na pessoa de caráter que você conhece nessa vida. Pensa aí, meu irmão. Teu pai, tua mãe, um avô, uma avó. Pensa aí, alguém que você diz: olha, eu penso em vovô, eu penso em vovó. Que homem de caráter, que mulher de caráter. Nunca mentiu, é fiel. Pensa aí uma pessoa. Quem já pensou em algum nome? Essa pessoa vai te pedir um nudes? Vai? Não. Essa pessoa é de confiança, sim ou não? Quem é de confiança não pede nudes. Mas muitas vezes, por ter uma foto viralizada na internet, faz com que pessoas percam o sentido de viver. Eis aí uma boa oportunidade de permitir que Deus cure o seu coração, porque Jesus está sensível a qualquer enfermidade. Segunda lição, verso 44. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. A mulher que sofreu aquele fluxo de sangue, com aquela menstruação há 12 anos, ela entendeu que Jesus poderia ser uma tentativa.
E nós temos que ver Jesus como uma tentativa diante de toda a solução que nós vamos atrás. Se você está depressivo, você precisa de um profissional. Sessões com psiquiatra, com psicólogo. Por quê? A medicina, a farmácia, a biologia, a química são braços da graça de Deus. E quando eu me submeto a um tratamento, eu tenho que crer que Deus vai usar aquele tratamento para me curar, para restabelecer as minhas forças. Porque, gente, todos nós estamos sensíveis a termos hemorragias na nossa vida, que nos fazem perder as forças. Aquela mulher, há 12 anos, bateu em todas as portas. Aquela mulher tinha uma enfermidade específica. Aquela mulher tinha aquele fluxo de sangue. Qual a tua enfermidade hoje? Você está sangrando dentro de si, por quê? Não é normal. Quem se automutila e não vai alcançar a cura, quem pensa que a solução está cortando os seus braços. Por quê? A medicina não tem feito estudos que comprovem que cortar os braços ameniza a dor. Você já se deparou com algum estudo científico? Você já foi para algum profissional? Estou super triste. Corte os braços, façam 5 linhas assim do lado direito, 7 linhas do lado esquerdo, você vai melhorar. Não vai, gente. Então, diante das enfermidades que nós temos, das fraquezas do nosso coração, nós precisamos aqui entender algumas coisas. Em primeiro lugar, aquela mulher nos mostra que o toque foi intencional. Ela não esbarrou em Jesus, ela foi lá e tocou em Jesus. Em segundo lugar, foi um toque com um propósito definido. Ela exerceu a fé, mesmo diante da fraqueza, mesmo diante das angústias, das desilusões. Eu tenho que crer que a fé não é um recurso que nasce e sobrevive dentro de mim apenas por mim mesmo. Não, a fé é implantada em nosso coração por Deus. Então, se Deus revela-se a mim e a você, revela que Jesus Cristo é o seu Filho amado que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, que há esperança. Jesus matou a morte. Isso é muito lindo, isso é muito belo. Quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele mostrou que a autoridade dele está sobre a doença, a vida, a morte, sobre todas as coisas. Ele governa tudo. Então, quando eu procuro na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor da esperança, a cura para as minhas feridas, eu preciso exercer a minha fé. E aí, quando mesmo pouca, mas a minha fé me permite tentar mais uma vez, eu desfruto da cura física, emocional e também espiritual. Verso 45 e 47, caminhando para o fim. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Terceira lição: Jesus deseja sarar e se relacionar com quem Ele cura. Olha que maravilha. Que maravilha saber que há um Deus que nos ama, que pode e quer nos curar, quer sarar as nossas hemorragias internas, mas não apenas isso, Ele quer caminhar conosco. Isso faz de Jesus um ser único. Isso faz de Jesus um Deus repleto de esperança, porque Ele é o Senhor que me sara, me cura, mas diz: olha, eu quero caminhar com você. Aquela mulher já tinha sido agraciada, já tinha sido curada, mas Jesus, ele é sensível à dor. Ele não quer apenas, como o gênio da lâmpada mágica, realizar um pedido, depois entrar dentro daquela lâmpada mágica, sabe, outra pessoa em outro continente pegar aquela lâmpada mágica. Não, com Jesus não é assim. Jesus quer se relacionar, e isso é maravilhoso, porque isso ameniza as chances de voltarmos a termos outras feridas que tivemos
antes de deixar Jesus prevalecer em nossas vidas. E por fim, a última lição, verso 48, olha o que fala. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Por que Jesus ofereceu a paz? Porque a paz dele é a paz da reconciliação. Mesmo dizendo que nós teríamos grandes aflições aqui no mundo, Jesus nos também orienta a termos paz e bom ânimo. O que é isso? Tenha paz e expectativas positivas. Por quê? A nossa paz, a paz que vem de Jesus, ela não é circunstancial. Ela não vem de fora para dentro. Ela nasce de dentro para fora, de um coração. Então eu quero te dar uma boa notícia. Mesmo você vendo teus pais brigarem tanto em tua casa, você pode desfrutar da paz de Jesus. Como ter paz vendo os pais brigando? Pedindo a Deus que aqueles conflitos cessem, acabem, e acreditando que Deus está ouvindo tua oração e vai atender o teu pedido. Essa paz verdadeira, essa paz transformadora, essa paz sublime, essa paz que nos alcança, só nos convence que é um Deus que nos ama. Jesus é sensível à dor. Jesus está atento às nossas hemorragias existenciais. Por isso que Ele é a única razão para vivermos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.